aqui, tá? A nossa aula. Né? Então, boa noite a todos aí. Né? A gente vai dar sequência aí na nossa proposta aí das estratégias, tá legal? Mano, pessoal, Estou atrapalhando um pouquinho, Marcelo. Qual que é o título da disciplina? Estratégia, inovação e competitividade. Tá legal? Obrigado. Falou. E aí, pessoal, né? Eu tenho 5 pontos aí para distribuir, tá? Eu devo passar um trabalho aí para vocês valendo 5 pontos, ou na próxima aula ou na outra, tá? Não vou deixar muito para frente, não, porque eu sei de repente vocês têm interdisciplinar e tudo mais, tá legal? Então, gente, eu vou compartilhar aqui de onde a gente estava discutindo semana. Marcelo, mas você não deu nenhuma atividade ainda não, né? Não, dei nenhuma atividade não, tá? Por enquanto não. Boa noite. Então, olha só, na aula passada, por enquanto, é porque a gente teve só uma aula, né, o Natália? Acho que a gente teve só uma aula só. Então, passar a atividade da primeira aula é sacanagem. Verdade. Aí vocês vão querer me matar vivo, né? Pô, pera aí, o cara ficou 1 período, 2 períodos sem ver a gente, aí agora o cara quer enfiar a faca na primeira aula, né? Mas, enfim. Gente, então olha só, na aula passada, né, a gente começou a falar aí sobre questão do planejamento estratégico, tá? E aí eu coloquei para vocês que planejamento estratégico é uma coisa e a estratégia é outra, tá? Não são sinônimos. Por quê? Porque o planejamento estratégico, ele é uma das formas que a empresa tem para pensar a estratégia, tá? Então, às vezes, as pessoas misturam isso, e não é. Planejamento estratégico é quando você vai pensar, quando você vai definir os métodos, né? Quando você vai definir ali qual a metodologia que você vai implantar dentro da sua empresa para conseguir uma estratégia, tá? E que essa estratégia, ela seja estratégica, tá? Para quê? Para você gerar aquilo que nós discutimos semana passada, a questão da vantagem competitiva, que inclusive eu até coloquei para vocês, viu, senhores administradores? Na nova nomenclatura, o pessoal nem está usando o termo vantagem competitiva, né? De forma curta, aí, vamos dizer assim, mais. Tá? Hoje em dia o pessoal utiliza esse termo aqui, ó, vantagem competitiva transitória, tá? Porque ela não é permanente. Tá? Isso aí é só para relembrar que se hoje você tem uma vantagem competitiva dentro do mercado, não significa que amanhã você vai ter essa vantagem competitiva. E o que é a vantagem competitiva, pessoal? É o diferencial que aquela empresa possui no mercado e, sobretudo, frente aos concorrentes, até mesmo pelo posicionamento que aquela empresa tem no mercado. Lembrando, pessoal, que posicionamento não é somente aquilo que a empresa acha que ela se posicionou. O posicionamento, o mercado também tem que conhecer que você tem aquele posicionamento, né? Não adianta você falar que tem um posicionamento altamente inovador, mas se o seu mercado não reconhece esse posicionamento em você. Aí fica igualzinho aquelas placas, né, de empresa, missão, visão, valores, fica algo muito interno, tá? Só que isso muitas vezes não é exteriorizado para fora. Então não adianta você falar que o seu posicionamento é de inovação se o seu mercado não absorve isso. Se o mercado não te reconhece como uma empresa inovadora, tá? Então, o posicionamento, gente, ele também vai nisso. Não basta o gerente, o diretor da empresa falar que o posicionamento é esse. Não adianta, se o mercado não reconhece, já era, tá? Vocês sabem disso daí. Nós falamos um pouco sobre isso semana passada, tá? E aí, gente, nós temos algumas estratégias, né? Alguns modelos de estratégia aí, né, que merecem uma atenção. Bom, primeiro, são aquelas estratégias deliberadas, né? São aquelas planejadas e realizadas plenamente. Porém, é uma empresa que muitas vezes ela tem dificuldade para quebrar um planejamento estratégico e partir do zero. Vou dar um exemplo para vocês.
Várias empresas, durante esse período da pandemia, teve essa dificuldade. Porque tinha uma estratégia deliberada, ou seja, nós vamos fazer isso e pronto. Só que o mercado de uma hora para outra mudou. Gente, nenhum de nós, quando começou o ano, iríamos imaginar que estaríamos aqui fazendo esse tipo de aula online, né? Que é o que nós chamamos aqui de aula remota, não é EAD. Eu estou fazendo com vocês aqui, não é EAD. Vocês não estão tendo aulas EAD, vocês estão tendo aula remota, tá? Então, várias empresas tiveram essa dificuldade, né? De fazer a reviravolta ali da estratégia, tá? De fazer a reviravolta ali da estratégia, tá legal? Então, isso aí é o que a gente chama aí de estratégias deliberadas, tá? Nós temos aquelas irrealizadas, que muitas vezes elas ficam só no papel, mas de certa forma, muitas vezes há uma negligência. O que é isso, gente? São aquelas pessoas que são excelentes para planejar, mas para executar eles são péssimos. Entendeu? Para colocar uma estratégia, um planejamento no papel, os caras é fera, mas na hora de ir para a prática, para a execução, fica difícil, gente. Fica difícil. Tá legal? E o último modelo são as emergentes, né? Quando um padrão aí não era extremamente pretendido. Foi o que aconteceu com muitas empresas durante o período da pandemia. E aí, qual é o controle que você tem? Zero. Você não sabe o que vai acontecer, ué. Né? Você não sabe o que vai acontecer. Né? Até mesmo aquelas empresas que passaram a ganhar mais dinheiro, principalmente empresas aí produtoras de, sei lá, de álcool em gel, não sabia disso. Né? Não sabia. E aí, o que acontece? De certa forma, esse pessoal tá meio que na torcida para não ter vacina, né? Pelo menos na venda do álcool em gel. Lógico que, né, tem outros problemas aí, mas se a gente avaliar exclusivamente e unicamente o álcool em gel, eles estão pensando assim, vamos torcer para isso continuar, para a gente continuar vendendo. Tá? Então, são alguns modelos aí, né? São modelos de estratégia, né? Que acontece dentro das empresas, né? E aí tem algumas estratégias que, onde você tem um controle zero, muitas vezes você é extremamente ousado também em certas estratégias. Eu gosto muito dessa frase aqui, pessoal, ó, né? Que diz o seguinte: erre rápido. Por quê? Quanto mais rápido você errar, mais chance você tem de acertar. Né? No modelo de estratégia. Tá? Então, se você for errar, que erre rápido. Pelo menos você tem mais chance aí de acertar. Né? O problema é você ficar postergando isso. Tá? Então, até para errar, a gente tem que ser rápido. Né? Porque se a gente erra no início, é mais tranquilo. Se a gente vai postergando, isso daí lá na frente pode ter consequências um pouco mais agravantes. Tá? E aí, olha essa frase aí que legal, né? Do Bill Gates. Nós trabalhamos com o objetivo de tornar nossos produtos obsoletos antes que os outros façam. Olha que legal, né? Ou seja, na corrida pela inovação, eu prefiro, né, tornar o meu produto obsoleto, eu mesmo criar um produto para derrubar um produto anterior meu, né, do que praticamente deixar para outras pessoas fazerem isso daí, tá legal? Então, são modelos de estratégia, uns mais ousados, outros não, nem tanto, né? Algumas empresas aí com foco no crescimento exponencial, outras mais tradicionais, quer manter aquela linha, né? Mas, enfim, são modelos, gente. Fato é que não dá, né? O tempo todo a gente tem que ficar revendo, né? Por isso que muitas vezes aqueles planos de negócio, eu fico imaginando quem fez plano de negócio foi lá no site do Sebrae e fez plano de negócio para o início do ano. Já pensou? Gente, não cumpriu nada. Não cumpriu nada. E aquilo que a gente viu, né? E assim, que já foi divulgado, provavelmente vocês já tiveram acesso a isso, que no Brasil, nós comentamos isso aqui, né? No Brasil, nós tivemos no total aí de 522 mil empresas que fecharam as portas nesse período de pandemia.
Lógico que tem muita empresa pequena, média e pequena empresa, né, que muitas vezes não tem uma estrutura tão eficaz, né, e tão incisiva aí para sustentar num mercado de extrema instabilidade. Tá legal? E aí, gente, o que acontece? Nós temos aqui o que a gente chama de modelo estrela, tá? Isso aqui é muito famoso, né? Dentro da administração, então, o tempo todo a gente ouve isso, tá? Marcelo, eu nunca ouvi falar nisso, tá bom? Então tá aí o modelo estrela. Fato é o seguinte, todas as vezes que você vai implantar uma estratégia dentro da empresa, você tem que olhar toda essa estrutura aí, né, do modelo estrela. Estratégia, pessoas, recompensa, processos e estrutura. Tudo, tá? Então, todas as vezes que você, eu quero implantar uma estratégia dentro da empresa, pensa no modelo estrela. Porque senão, gente, fica aquela estratégia que só fica na cabeça do diretor, fica aquela estratégia que só fica na cabeça do dono, mas isso não é disseminado dentro da empresa e a cultura da empresa não absorve essa estratégia que foi colocada, tá? Então, toda vez, né, eu ouvia isso demais, gente, quando eu trabalhava na Gerdau, né, uma grande empresa aqui em Divinópolis, sempre eu ouvia isso. Pensa no modelo estrela, pensa no modelo estrela. Cansei de ouvir isso. Esse daqui, gente, que é o famoso modelo estrela da implantação de estratégia, tá? E aí eu vou fazer algumas perguntas. Dentro da estratégia, quais ações estratégicas a empresa vai tomar? Como que eu vou criar o meu diferencial? Né? Porque uma coisa é assim, eu vou criar vou criar um diferencial aqui e eu vou trabalhar na comodidade. O problema, a pergunta é, como que você vai fazer isso? O que vai ser feito é fácil, o problema é o como, tá legal? Em termos de estrutura, como que eu vou organizar a minha estratégia dentro da empresa? Quem vai ter autonomia de decisão? Isso também é importante, viu, gente? Isso também é importante. Marcelo, não, mas aí é fácil. Quem vai ter autonomia de decisão é o diretor. Peraí, toda a estratégia vai passar por ele, tudo bem, ele dá o pontapé inicial, mas ele precisa fazer o exercício do empowerment. O que é isso? É dar autonomia de decisão para as outras pessoas. Tá legal? Como as decisões serão tomadas? Quais os mecanismos de apoio? Né? Aqui está um pouquinho, né, travado aí para mim. Como o trabalho flui entre as pessoas? Na recompensa, como que você vai avaliar o desempenho da sua equipe? Né? Como que aquela estratégia vai trazer um aprendizado para a empresa? Como você vai condicionar o comportamento para esse objetivo? Não adianta, gente, você colocar na sua cabeça que você vai ter uma empresa altamente inovadora se os seus funcionários não absorver isso. Entendeu? Não adianta, tá? A estratégia vai ficar só em cima aí da sua cabeça, né? No caso aí, por exemplo, voltado para pessoas, quais as competências necessárias? Como que eu vou desenvolver os talentos? Tá? Então, eu vou trabalhar isso aí. Então, gente, esse daqui é o modelo estrela. Todas as vezes que uma empresa ela vai pensar em estratégia, ela tem que projetar um modelo estrela. Tá legal? Então, tem que pensar na estratégia, tem que pensar na estrutura, tem que pensar na recompensa, tem que pensar no processo, tem que pensar em pessoas. Porque senão não adianta, gente. Não adianta. Tá? A empresa é feita de quê? De pessoas. Empresa é feita de pessoas. E se as pessoas não absorvem aquilo que você coloca como estratégia, resolve nada. Entendeu? A estratégia não vai para frente. Você vai querer empurrar um negócio de cima para baixo e não vai dar muito certo. Tá? Não vai dar muito certo. Marcelo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas não é assim. Não é assim, porque você tem que preparar a cultura da empresa, o ambiente da empresa para aquela nova estratégia, para aquela nova missão, para aquela nova visão da empresa. Você tem que preparar tudo. Não é uma coisa de cima para baixo. E o administrador precisa saber disso. Tá?
Então, gente, uma estratégia dentro da empresa, ela não é só de cima para baixo. Você tem que pensar. O cara que está fazendo atendimento ao cliente lá no balcão, ele tem que absorver aquela estratégia que você trabalhou, entendeu? Mas ele também tem que sentir como parte integrante do processo. Daí é interessante, não somente na questão da recompensa, mas você envolver aquela pessoa, envolver aquele funcionário que está lá no balcão atendendo o cliente, envolver ele e mostrar para ele o quanto ele é importante no serviço dele para atingir a estratégia da empresa. Quem faz muito bem isso? A Disney. Acho que eu já comentei com vocês. A Disney faz um trabalho sensacional nesse sentido. Por quê? A Disney tem aquela ideia do sentido do trabalho. Então, ou seja, o jardineiro, o cara lá que cuida do jardim da Disney, ele absorve a estratégia da empresa. Ele sabe qual é o sentido do trabalho dele. Ele sabe que ele cuidando, fazendo, né, o serviço dele bem feito, cuidando do jardim perfeitamente, aquele serviço dele ali é importante para a missão e para a visão da empresa. É muito legal, porque você dá o sentido do trabalho. Entendeu? Porque senão o porteiro da empresa, ele acha que não, meu cargo aqui é baixo, né? Tranquilo, ou o atendente, ou o vendedor, aí, né? Ou que é o pior, não é que eu estou rebaixando o serviço, mas às vezes tem isso, a faxineira da empresa. Entendeu? Então você tem que trazer isso, gente. É o sentido do trabalho para essas pessoas. É você mostrar para essas pessoas que o trabalho delas é muito importante para o alcance daquela estratégia, né? Para que a empresa consiga ter aí uma vantagem competitiva transitória. Isso é muito legal dentro da Disney, tá? Modelo estrela de estratégia dentro da Disney, de implantação da estratégia dentro da Disney, é um negócio de referência, né? Muito bom, tá? É um ponto assim que merece uma atenção especial. E aí, gente, quando você trabalha o modelo estrela, o que você busca? Um crescimento exponencial, tá? Você busca um crescimento ali dentro daquelas projeções. E aí, ó, o que é o crescimento exponencial? Pelo gráfico aí vocês conseguem visualizar, entendeu? Quando você trabalha a estratégia bem feita, a sua empresa, né, que talvez ali ela esteja numa taxa de crescimento um pouquinho mais baixa, de repente, quando você acerta ali na estratégia e roda muito bem o modelo estrela, você consegue dar uma alavancada, entendeu? Você consegue dar uma alavancada. E isso daí é o crescimento exponencial. Lembra muito da função exponencial lá do ensino médio, né, pessoal? Você tem aquela curva de crescimento, tá? E aí, essas empresas que acertam redondamente aí o modelo estrela, consegue ter um crescimento, essas empresas, pessoal, são chamadas de organizações exponenciais, tá? Organizações exponenciais. Vocês vão ver muito falar sobre isso. Tá na moda agora falar nisso, né? A administração, de vez em quando, a gente tem uns modismos, né? A moda agora é organizações exponenciais, né? Eu abro o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede profissional, né? Direto eu vejo artigo falando de empresas exponenciais. O que são empresas exponenciais, gente? É que bate aí esse crescimento aí e consegue dar uma disrupção, né? Um gap muito grande em relação ao crescimento linear das outras. Acho que esse gráfico aí traduz bem, né, o nível de crescimento de uma empresa quando ela é caracterizada aí como organizações exponenciais, tá? E aí, ó, tá aí, né? Elas são chamadas aí de organizações exponenciais. E aí, gente, dentro dessas organizações exponenciais, eu quero entrar numa outra questão aqui com vocês que, de certa forma, quebra um pouquinho tudo aquilo que a gente viu até hoje, de missão, visão e valores. Provavelmente vocês já ouviram falar nisso, não foi nenhuma nem duas vezes,
né? Dentro de planejamento estratégico. Aí a empresa define lá qual é a sua missão, qual é a sua visão, onde a empresa quer chegar, quais são os seus valores. Só que aí, gente, dentro das organizações exponenciais, existe uma outra questão que tem várias empresas que agora está adotando essa linha. É uma nova tendência de mercado, pessoal. É uma nova tendência de mercado, tá? E aí é o que a gente chama de propósito transformador massivo. Ou pode ser o contrário também, tá? Propósito massivo transformador. Tem dos dois sentidos, tá? Propósito transformador massivo ou inverte ali, né? Massivo transformador, tá? Todo mundo agora, né? Além de estar falando isso, mas aqui não é um modismo não, tá, gente? Por mais que o fato de usar organizações exponenciais seja modismo, aqui não se trata de modismo, não. Aqui é uma nova visão sobre aquilo que você colocou na empresa como missão, visão e valores. Sério, Marcelo? Sério. Tem empresas, gente, que já nem estão trabalhando mais com missão, visão e valores. Eu acredito que isso aí está bem fixado na mente de vocês, né? Só que agora muitas empresas já não colocam missão, visão, valores mais. Já coloca o quê? Propósito transformador massivo. O PTM aí. Tá legal? Então, já começa aí alguns movimentos nesse sentido. E aí que eu quero colocar para vocês. Bom, o que é o propósito transformador massivo? Tá? Bom, gente, primeiro, né, vamos entender. Modelo estratégico, quando eu rodo, né, o meu modelo de estratégia por meio do método Estrela, tá? Eu vou ter um crescimento exponencial e aí eu vou identificar qual que é o meu propósito. E o propósito é exatamente esse pontinho vermelho que está nessa figura aqui, ó. Paixão, missão, profissão, vocação, o que o mundo precisa, o que a empresa tem como vocação para fazer, o que a empresa faz bem, o que as pessoas estariam dispostas a pagar. E aí, lá no centro disso, tem o propósito. É onde as empresas estão indo agora. Buscar... Opa, desculpa, bati aqui no meu notebook, pessoal, por isso deu uma tremedinha aí. Buscar o quê? O propósito. Aí que é interessante, buscar o propósito. E aí, gente, o que é o propósito transformador massivo que várias empresas estão implantando? Primeiro, é uma declaração de objetivo da empresa e representa um fator essencial na sua alavancagem organizacional. Tá? É o objetivo, mas não um objetivo solto, é um objetivo com propósito. E eu vou dar exemplos aqui para você, vou trazer algumas empresas aqui e mostrar para vocês, né? A diferença de uma declaração de missão, visão, valores, quando a empresa abre mão de tudo isso e ela parte por propósito transformador massivo. Tá legal? Então, ó, o que é isso, gente? Não é uma declaração de missão, mas uma mudança cultural que move o ponto focal de uma equipe de política interna para o impacto externo. Então, ou seja, é algo que abrange mais, é algo que ultrapassa os muros da empresa. Vocês vão entender isso daqui, tá? Vou trazer alguns exemplos, que de repente é a primeira vez que vocês ouvem propósito transformador massivo, ainda fica um pouco solto, tá? E aí, o que acontece, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Google. Qual é o propósito transformador massivo da Google? Organizar a informação do mundo. É o PTM da Google. Propósito transformador massivo. Organizar a informação do mundo. Tá? Vamos seguir. E aí, uma coisa, ó, PTM, né, o propósito transformador massivo, não é a missão da empresa, tá? Não é a missão da empresa. Por exemplo, a Cisco, que é uma empresa aí voltada para informática, tecnologia e tudo mais. Olha só, qual que é a missão da Cisco?
moldar o futuro da internet por meio da criação de valor e oportunidades sem precedentes para os nossos clientes, colaboradores, investidores e parceiros do ecossistema. Essa é a missão da Cisco, tá? Se vocês entrarem no site e procurar lá qual que é a missão da Cisco, tá lá. Moldar o futuro da internet por meio da criação de valor e oportunidades sem precedentes para os nossos clientes, né, fornecedores, investidores e ecossistema, né, e parceiros do ecossistema. Vamos entender. Isso daqui tem propósito? Tem. É massivo? Sim. É transformador? Não. Entendeu? Por quê, gente? Gente, vamos pegar aí no mercado de 5 a 10 empresas aí de internet e de tecnologia poderia absorver essa missão para eles. Essa missão aqui, gente, ó, encaixa umas 5 a 10 empresas aí de tecnologia. É uma coisa muito solta, entendeu? É uma coisa, legal, moldar o futuro da internet, tá bom, mas qual é o propósito transformador? Não existe, entendeu? Agora, se a Cisco fosse implantar, vamos abrir mão da missão e vamos implantar o propósito transformador massivo. Vamos criar um PTM aqui para a Cisco. Talvez poderia ficar assim, ó, conectando todas as pessoas, todas as coisas, em todos os lugares, o tempo todo. Percebeu? Né? Tem propósito? Sim. É massivo? Sim. É transformador? E como? Tá vendo? A pegada que eu dou, hora nenhuma eu falei do meu negócio, porque o meu negócio é muito pouco. A minha proposta aqui é avançar. É uma ideia de trabalhar numa transformação. Tá? E, ou seja, o fato de ter internet não é transformar as pessoas, mas o fato de você criar conexão, aí sim é transformador. Percebeu, gente? Então, ó, eu rebati aqui a missão da Cisco e criei um PTM, o propósito transformador massivo daquela empresa. Tá legal? Marcelo, dá outro exemplo. Tá legal. Red Bull. Beleza? Tem missão? Entra lá no site da Red Bull. Lá no site da Red Bull, tem a missão da empresa? Não. A empresa tem uma visão? Não. A empresa tem um propósito transformador massivo? Sim. Olha para vocês verem, gente. A empresa Red Bull já optou, não vamos nada de missão, visão e valores, não. O que nós vamos fazer? Ao invés da gente criar missão, visão e valores, nós vamos criar o PTM, o propósito transformador massivo. E aí, gente, o propósito transformador massivo da Red Bull, né? Embora muita gente confunde isso aqui como frase de impacto, que é trabalhada lá no marketing, né? Ou frase que chama, mas qual que é o PTM? Qual que é o propósito transformador massivo da Red Bull? Red Bull te dá asas. Esse é o PTM. Então, a empresa não tem missão, a empresa não tem visão. Você entra lá no site, missão da Red Bull, não existe. Visão da empresa Red Bull, igual a gente está acostumado a ver aí, ó, missão, visão, valores, não tem. Lá eles trabalham com propósito transformador massivo. Ou, pode ser o contrário, propósito massivo transformador. Tá legal, gente? Vou dar outra ideia aqui para vocês, outra empresa, tá? A Tesla. Tá legal? A Tesla, ela tá passando por uma transição de missão para propósito transformador massivo, certo? A Tesla tá fazendo isso, gente, migrando de um para o outro. Tanto é que no site, no site deles, né, nos estudos aí da Tesla, você vê os dois ainda. Qual é a missão da Tesla? Tá aqui, gente, ó, a missão. Se você vai lá no site da Tesla, tá lá, missão, né? Faz aí carro elétrico e por aí vai, né? Carro ecologicamente correto, né? Vamos dizer assim. Qual que é a missão? Acelerar a transição
para o transporte sustentável. Beleza, mas a Tesla está abrindo mão dessa missão e o que acontece? Está criando aquilo que a gente chama de PTM, que é o propósito transformador massivo. Mas aí, qual é o propósito transformador massivo? Gente, olha que legal. Acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Percebeu, gente? Hora nenhuma, no propósito transformador massivo, falou de transporte, falou de carro. Ou seja, o meu foco não é transporte, o meu foco não é o carro, o meu foco é focar e o meu, né? Olha o pleonasmo, né? O meu foco é focar. Ai, Marcelo, significa que está na hora de acabar a aula, né? Mas olha só, gente, o foco, o propósito aqui não tá. O propósito da Tesla hoje não é veículo, não é transporte, é energia sustentável. Percebeu, gente? Então, ou seja, o que eu quero, né? Nós já tem aqui 4 minutos, já vou partir para o encerramento. O que eu quero deixar aqui para vocês, né, na aula de hoje? Que esse conceito da missão, visão e valores, as organizações exponenciais, que são essas empresas que têm um crescimento muito rápido, num curto espaço de tempo, elas já não estão adotando esse critério de missão, visão e valores mais. Ah, Marcelo, quer dizer que você está colocando que é uma coisa antiquada, que é uma coisa que ninguém, né? É um propósito aí, é uma ideia que ninguém está fazendo mais? Não. Missão, visão e valores existem, até mesmo para direcionar o planejamento estratégico da empresa. Mas o que eu estou colocando para vocês é o seguinte, que essas grandes empresas que trabalham num crescimento altamente exponencial, fruto de um método estrela muito bem implantado, essas empresas já não estão mais, né? Essas empresas já não estão mais trabalhando com missão, visão e valores. Essas empresas estão abrindo mão de missão, visão, valores e já está trabalhando com uma ideia só, que é o quê? Propósito transformador massivo. Entendeu, gente? Então, é isso que eu quero colocar aqui, né, e que eu deixo para vocês aqui como, né, elemento fixador aqui da nossa aula. Missão, visão e valores existem? Sim, mas as organizações exponenciais já estão abrindo mão disso e ao invés de criar missão, visão, valores, aquilo que a gente já aprendeu, vocês estão no 8º período, né? Vocês já aprenderam isso para trás aí e sabem muito bem de cor e salteado isso daí. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é que nas organizações exponenciais já estão deixando isso de lado. Então, nada de missão, visão e valores. Mas o foco é propósito transformador massivo. Essa que é a ideia. Está aqui o exemplo da Tesla. Meu foco não é transporte. Meu foco é energia sustentável. Percebeu? O up que você dá aí, por isso vem propósito transformador. Tá legal? Gente, então eu vou fechar essa aula, né? Espero aí que vocês tenham absorvido alguma coisa aí do nosso PTM, né? Inclusive já tem muita coisa escrita sobre isso aqui, sobre propósito transformador massivo, tá legal? Então eu vou interromper aqui, né, o compartilhamento aqui do nosso slide, tá legal? E vou interromper a gravação aqui da nossa aula. Então, o nosso conteúdo encerra por aqui, tá bom, pessoal?